Aleluia, glória a Deus. Vamos então para a palavra do Senhor, mensagem como mencionei no início da celebração, mês da família. Nós temos algo de Deus para as nossas famílias e o Senhor se importa, uma vez que Ele começou uma obra nas nossas casas, Ele começou uma obra na tua vida e hoje você tem a sua família. Alguns podem dizer, mas eu não tenho a família aqui, eu não tenho minha família aqui. Olha, você tem um motivo de oração então. Você tem essa oportunidade de orar e falar, Senhor, eu quero que a minha família, talvez à distância, talvez morando em lugares diferentes, mas Senhor, eu quero a minha família servindo a Ti, eu quero a minha família Te buscando, eu quero a minha família se rendendo ao Senhor. Então, temos essa responsabilidade, esse privilégio de orar e clamar pelas nossas famílias. Muito bem, a mensagem de hoje: em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Imagine você receber uma ligação que mudará não apenas a sua vida, mas o destino de todas as famílias do planeta. Imagine você receber uma ligação e você fica sabendo então que você tem uma missão e essa missão, se desempenhada, poderá abençoar não só a tua casa, mas todas as famílias do planeta. Nós recebemos essa ligação. E foi exatamente isso que aconteceu com uma família, a família de Abraão. Ele recebeu essa incumbência e hoje a promessa dada a Abraão alcança cada um de nós hoje. A promessa dada lá no passado, nós podemos vivenciá-la nos nossos dias. A gente vive num momento onde as famílias estão totalmente fragmentadas, né? A gente vê famílias totalmente separadas, desunidas, famílias que foram atingidas por divórcios, famílias que vivem conflitos, famílias que vivem em solidão. A gente vê famílias que não conversam uma com a outra. Foi-se a época onde tinha aquelas reuniões de família, lembra? Não sei se vocês já vivenciaram isso, mas eu me lembro na minha infância que a festa era chegar ao fim do ano, onde toda a família ia se reunir na casa do patriarca, da matriarca, e lá tinha, né? Minha avó teve 9 filhos, e imagina os 9 se reunindo no fim do ano, com filhos, netos, enfim, aquela festa. Era uma alegria chegar o fim do ano, onde nós poderíamos estar todos reunidos e, enfim, viver aquele tempo tão especial. Mas hoje isso se torna cada vez mais difícil de acontecer, não é verdade? Hoje a gente vê cada vez menos isso acontecer. Por que será? Por que será que essas coisas têm acontecido nos nossos dias? É resultado desse mundo que nós vivemos, onde o que mais importa é o meu prazer, a minha satisfação, e não mais a coletividade, né? E isso vai tomando uma proporção cada vez maior e as famílias vão se dispersando. Mas Deus, Ele tem um plano para mudar e transformar essa realidade. Deus tem um plano para restaurar tudo isso, e Ele quer fazer isso, olha que legal, Ele quer fazer isso através da tua vida, Ele quer fazer isso através da tua família, Ele quer fazer isso através da tua família. Ele quer que a tua família seja esse epicentro da bênção de Deus para o mundo inteiro.
Ele quer que a tua família seja como aquela bomba que cai e explode e atinge tudo que está ao seu redor. Ele tem esse plano e Ele quer fazer isso através da tua e da minha família. Mas como que a nossa família pode se tornar um canal de bênção para esse mundo? Como que a minha família pode se tornar? A gente vê esse plano de Deus, a gente vê esse propósito de Deus justamente no texto da nossa meditação de hoje. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia ou acompanhasse aqui na tela. Gênesis capítulo 12, os 3 primeiros versos do capítulo 12. Gênesis 12, do 1 ao 3. Deus ali então revela o seu projeto redentor para todas as nações. Diz assim a palavra do Senhor, lá no começo da Bíblia: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o nosso texto, e aqui a Bíblia revela justamente esse princípio, que a família, ela é o centro do plano de Deus para a humanidade. O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele não quis começar uma obra por meio de uma pessoa. Ele não quis realizar a obra da redenção que iria culminar em Jesus Cristo através de uma pessoa. Mas Ele escolheu uma família, Ele escolheu um casal para isso. Então, nós percebemos o quanto tem valor a família. Se nós olharmos em Gênesis, não vamos projetar, não vamos ler, mas Gênesis no capítulo 1, verso 28, quando ele fala que era para que o homem e a mulher frutificassem, crescessem, multiplicassem, encher a terra. Isso nos mostra que a família, ela é a base do crescimento natural da humanidade, a continuidade da criação. Imagina que a humanidade não foi feita em série. Sabe aquelas fábricas que fazem os carros ou fazem peças e produz tudo em série, tudo igualzinho ali assim? Não, a humanidade não foi dessa forma, mas o Senhor criou o primeiro casal e depois fala: vão e cresçam, multipliquem, façam essa nação crescer, façam com que o povo cresça. É o crescimento natural. Então nós cremos que a família, ela é vista como uma instituição criada por Deus. Nós vemos que a família, ela é uma pequena célula, um pequeno núcleo, onde a graça de Deus, ela deve ser vivida, ela deve ser transmitida. Imagina que naquela época, no começo, não tinha uma Bíblia como essa que nós temos nas nossas mãos. Não tinha esses papéis, tanto papel que nós tínhamos hoje, que você chega lá na Silene faz umas 40 cópias para mim aqui. Não tinha isso. Sabe como que era passado? Oral. Era tudo de forma oral. Era de pai para filho e assim por diante. Imagina que quando o povo estava escravizado lá no Egito,
Eles, lá no Egito, eles se lembravam de todas as promessas de Abraão, Isaque, Jacó, tudo aquilo que vivenciaram há muito tempo atrás, conheciam a história de José, conhecia de tudo que havia sido passado e já tinha sido passado muitos anos, tudo de forma oral. Tudo de forma oral. E é como nós devemos fazer hoje. Nós temos muitos mecanismos, nós temos muitos recursos, nós temos muitas possibilidades de ensinar a próxima geração a respeito de Jesus, a respeito daquilo que o Senhor fez. Mas ainda nós usamos a velha técnica do boca a boca, do compartilhar, do ensinar, do abrir as Escrituras e ensinar. É muito legal que nós estamos fazendo a leitura completa da Bíblia e esse ano a gente está fazendo em família, então a gente está reunindo a família e cada um lê um pouco, uma parte, e à medida que a gente vai passando, algumas histórias curiosas da Bíblia vão surgindo que faz com que principalmente os meninos comecem a dar risada a respeito daquilo. Olha o que aconteceu aqui, e começa a dar risada daquilo, e a gente começa a ensinar a respeito do que foi, do que era aquilo. Ensinar de forma oral, ensinar de forma com que a próxima geração ela receba daquilo que um dia você recebeu, daquilo que um dia você ouviu. Não se perdeu e não mudou nada daquela época para hoje. Aquilo que você ouviu lá no passado ainda vale para hoje, sabia disso? Aquilo que te ensinaram quando você ainda era criança ainda vale, ainda tem peso nos dias de hoje, tem muita importância e nós precisamos então levar. Então a família, ela deve ser esse primeiro lugar onde nós conhecemos a Deus. Tem pessoas que acham que a igreja é o lugar de você conhecer a Deus e terceiriza para o pastor: pastor, está aí a minha família, é tua responsabilidade, vai lá, ensina. Não é não, a responsabilidade é tua, é única e exclusivamente sua. Papais aí, ó, de plantão, responsabilidade sua. Quem vai cobrar de você, a sua família, Deus vai cobrar de você. Olha que presentão. É minha responsabilidade. Eu sou responsável por ensinar a próxima geração. Aqueles que descendem de mim, é minha responsabilidade. Não terceirize esse privilégio, não terceirize, é sua responsabilidade. Papai, mamãe, sua responsabilidade. E eu diria privilégio, né? Você ensinar a próxima geração. E nós começamos ensinando com as nossas atitudes, né? Nós começamos a ensinar com aquilo que a gente faz, porque de nada vale nós ensinarmos toda uma teologia para nossa família, sendo que na prática eu não vivo absolutamente nada daquilo. Você é simplesmente uma lata vazia que faz só barulho. Já viram uma lata vazia? Ela faz muito barulho. Você bate nela, ela faz muito barulho. Mas não tem conteúdo, né? Então nós precisamos nos preocupar em não sermos latas vazias, mas uma lata cheia que desse conteúdo consegue apresentar para a próxima geração, para aqueles que o Senhor tem dado a cada um de nós. A família é um espaço para isso. A família é o lugar onde nós aprendemos a amar. A família é o lugar onde nós aprendemos a respeito de obediência. A família é o lugar onde nós aprendemos a respeito de responsabilidades, na verdade. Você começa a dar responsabilidades para aqueles membros da família, aqueles que convivem com você, cada um tem a sua responsabilidade. É na família que nós expressamos perdão, graça. É na família que nós desenvolvemos tudo isso. E é na família
que é o lugar mais difícil para fazer tudo isso. Sabe por quê? Porque na família todos te conhecem. É na família que todas as máscaras caem. É na família que nós ensinamos para os filhos: filho, não diga palavrão. Aí o filho olha: mas pai, você está falando. Na família não tem máscara, tudo é desnudado, tudo é transparente. Por isso que é mais difícil. E é por isso que nós devemos exercitar, porque é ali que começa tudo. É ali que começa esse desenvolvimento, é ali que começa o nosso crescimento da nossa caminhada de fé. É na família. É ali que a gente precisa perdoar. É ali que nós precisamos amar incondicionalmente. É na família. É ali que os valores são expressos. É ali. E dali da família para a sociedade. Ali da família para a cidade de Castro. Ou qualquer outro lugar, que você possa ir. Começa na família. Se você é o único cristão na família, se você é a única pessoa na sua família que hoje pratica a fé, desenvolve a sua fé, então você diz: Senhor, comece em mim então, para que a minha família seja alcançada. Então, Senhor, eu não posso dizer que toda a minha família está aqui servindo a Ti. Então, Senhor, comece em mim. Chame a responsabilidade para você e comece a buscar essa transformação que o Senhor quer fazer na sociedade através da tua família. É assim que nós vamos crescendo e nós vamos nos desenvolvendo. Nesse texto, a gente aprende alguns pontos fundamentais que vão nos levar a nos tornarmos uma família abençoadora. Lembra do tema? Esse aqui é o tema do mês, lares abençoados. Mas o tema da mensagem é outro, Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vamos ver aqui pontos fundamentais que nos levam a viver e sermos uma família abençoadora. Em primeiro lugar, nós percebemos nesse texto que existe um chamado radical para nós. Existe um chamado radical para a nossa família. Deus ordena a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. O verbo sai aqui, ele está no imperativo, ele implica numa ruptura total. Não tem concessão, não tem veja bem, não tem assim, então, mas não, é sai, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não tem nenhuma condição aqui. Abraão, então, ele precisa se posicionar e ele precisa abandonar a segurança, ele precisa abandonar sua identidade cultural, até porque ele não sabe para onde ele vai. Ele precisa abandonar as suas raízes para poder obedecer ao chamado radical que Deus dá para ele. Deus chama Abraão. E esse chamado, ele é decisivo. E esse chamado, ele tem um resultado que talvez, se ele não tivesse obedecido, talvez nós não estaríamos aqui. Mas pastor, eu não sou hebreu, não sou judeu, não sou daquele povo. O que isso tem a ver comigo? Chegou até você, porque a obra da redenção, ela implicaria lá na frente em alcançar não só judeus, mas também os gentios.
E nós chegamos aqui porque também fomos alcançados por essa promessa de Abraão. Ele obedeceu, nós fomos atingidos por essa obediência do pai Abraão, como a gente normalmente fala, né? Nós fomos alcançados. Então, esse chamado nessa história bíblica representa uma iniciativa soberana de Deus em estabelecer o seu povo. Foi o canal de bênção para toda a humanidade. Foi o canal que Deus usou para alcançar toda a humanidade. Não se trata, o chamado de Abraão não se trata de uma mudança geográfica apenas, mas foi um chamado à obediência, foi o chamado à fé, foi o chamado a um abandono do passado, das seguranças humanas, simplesmente para confiar no seu Deus. Confiar completamente na promessa de Deus. Abraão não era um jovenzinho, já era um senhor que não tinha filhos e a esposa era estéril. Em ti serão benditas todas as nações da terra. É como se Deus tivesse olhado e falado assim: Abraão, sai da tua zona de conforto para entrar num território onde eu serei para você o seu único alicerce. É como se ele chegasse para Abraão e dissesse: ó, larga a tua segurança e me segue simplesmente. Que ídolos nós temos hoje? Quais são as nossas seguranças, entre aspas aqui, que talvez nós precisamos deixar para obedecer a Deus? Quais são as seguranças que nós temos e que o chamado radical de Deus para nós hoje precisa ser colocado em xeque ali, ó, opa, para obedecer eu preciso abandonar isso. Existem muitos ídolos. Às vezes a gente detona as outras religiões, né? Vocês são idólatras, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. Mas no meio dos cristãos tem muito ídolo. Você não faz ideia. Tem muito ídolo. Ídolos ocultos, ídolos subliminares, que a gente nem percebe como ídolo, mas estão lá. E que isso nos impede de avançar no chamado que Deus tem para nós como igreja. Por exemplo, Jesus disse para que nós possamos ir e fazer discípulos de todas as nações. Vão, preguem a palavra. Por que muitos não fazem isso? Por que muitos não fazem isso? Já parou para pensar? E eu te respondo: por causa dos ídolos do coração. Está cheio de ídolos dentro da igreja evangélica hoje. Muitos ídolos. E que nós precisamos renunciar. Nós, para obedecermos ao chamado radical do Senhor, precisamos abandonar a nossa segurança. Aquilo que teoricamente faz você se sentir seguro, protegido. O Senhor fala: abandona isso e me segue e confia. Esse é o chamado radical. Não imagina que foi fácil para Abraão tomar essa decisão. Você acha que foi fácil? Eu acredito que não. Quando Abraão estava com Isaac e Deus pede: Isaac, sacrifica o teu filho. Você acha que foi fácil para Abraão? Você acha que foi fácil? Com toda certeza, sem medo de errar, não foi fácil. Chamado radical envolve decisões radicais para obedecer. E nós
precisamos olhar os ídolos do nosso coração e somente você sabe quais são. E nós precisamos pegar e renunciar isso, Senhor, dizer: Senhor, eu te obedeço. Sobre a tua palavra eu vou te obedecer. Vou deixar tudo e vou para o lugar que o Senhor quer que eu vá. Segurança financeira, o dinheiro muitas vezes é um ídolo. Nossas posses se tornam ídolos. Aquilo que é bênção de Deus para a tua vida pode se tornar um ídolo. Olha que coisa curiosa. Bênçãos de Deus sobre você podem se tornar ídolos. Olha que interessante, né? Nós precisamos estar atentos a tudo isso e ver aquilo que o Senhor está nos chamando a atenção. Não estou falando para você amanhã vender tudo que você já tem. Não estou falando isso. Estou falando para você sondar o teu coração e encontrar ali aquilo que te impede de tomar uma atitude radical. Tomar uma atitude que vai fazer com que você e a sua família se torne bênção na sociedade. O que você precisa deixar? Uma segunda lição importante é a promessa soberana. Uma promessa de Deus para Abraão, que vai até Cristo. E de Cristo a nós. Farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. A iniciativa é de Deus. Farei de ti uma grande nação. A iniciativa e a vontade é de Deus. Ele olha para a tua vida, Ele olha para a tua casa, e Ele quer fazer da tua casa um lugar de bênção para alcançar as pessoas. Ou você acha que o plano redentivo do Senhor se resume à tua casa? Chegou a tua casa, acabou ali, pronto, alcançou, fechou a régua ali, pá, não tem mais nada. Não. Vai além da tua família. Se Deus usou muitas famílias para que o Evangelho chegasse na tua família, agora é sua vez. Agora você diz: Senhor, chegou então a minha vez. Então é daqui para frente agora. Começou lá com Abraão, passou por Cristo, chegou a mim, e agora eu vou levar, eu vou ser bênção na vida das pessoas. Gálatas, ele revela, sobre o descendente prometido que era Cristo. Desde o Antigo Testamento a gente já vê a promessa a respeito do Messias. O povo precisou viver muito tempo até que chegou a promessa cumprida no Messias. Só que não acabou ali. Cristo diz: vocês vão fazer obras maiores daquelas que eu fiz. No sentido de dizer: vão e façam discípulos, vão e façam diferença, vão e preguem a palavra. Porque eu quero alcançar as pessoas, eu quero alcançar esse mundo, eu quero me fazer conhecido diante desse mundo, e eu quero usar a tua vida. Eu quero usar a tua vida. E aqui a gente aprende que Cristo, Ele é a fonte de energia, a fonte de bênçãos. Lembra? Farei de ti uma grande nação. A responsabilidade não está sobre os ombros de Abraão. Fala assim: puxa, então eu preciso fazer uma grande nação. Eu preciso então lutar aqui para fazer com que essa nação cresça. Não! Abraão, sai, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Porque eu farei de ti uma grande nação. Percebe que a iniciativa não está no coração de Abraão? Abraão simplesmente precisa ser o obediente, o personagem aqui que obedece.
simplesmente vai, abre a sua boca e começa a fazer tudo o trabalho que ele precisava fazer. E a iniciativa de fazer uma grande nação, de quem que era? De Deus. Farei de ti. Abraão, levanta e vai em frente. Eu vou fazer a obra através da tua vida. Eu vou fazer as coisas através de você. Nós somos como um fio condutor das bênçãos de Deus. Só um fio condutor. Ali atrás, ali é escuro, aquela parte ali é escura, mas se eu puxar um fio aqui com uma lâmpada e colocar lá e ligar aqui na tomada, a luz lá vai acender, mas eu não precisei ir lá, eu acionei ela aqui e clareou lá. Esse é o papel do cristão. Nós somos só o fio condutor das bênçãos de Deus. Deus quer abençoar as famílias, Deus quer abençoar as nações, e Ele quer usar o seu povo. Ele quer abraçar as pessoas, sabe como? Com os teus braços. É assim que Deus abraça hoje, com os teus braços. Mas para você abraçar, Ele vai precisar de pernas. Sabe quais são as pernas? As tuas, as minhas. Nós vamos andar. Eu me lembro de um testemunho de um missionário, amigo meu, Pedro do Borel, não sei quantos conheceram, e ele dizia que teve uma época na história dele que a igreja dele, o pastor dele, fazia muita viagem para Israel, fazia várias viagens, e ele chegou para Deus e falou assim: puxa Deus, eu nunca fui para Israel, nunca fui para esses lugares, como eu queria ir lá, como eu queria visitar esses lugares. Imagine, ele contando, né? Imagina eu pisar onde o Senhor pisou, eu caminhar por onde o Senhor caminhou, entrar em vielas que o Senhor entrou. E ele disse que certa noite Deus começou a ministrar o coração dele, e Deus começou a falar: Pedro, o mais importante não é você andar onde eu andei. O mais importante não é isso. Mas o mais importante é você andar aonde eu não andei. Olha que Deus começou a ministrar o coração dele. O mais importante é você andar aonde eu não andei. Ou seja, com as suas pernas eu vou a lugares onde eu não fui. Com a sua vida, eu vou poder alcançar pessoas que ainda não me conhecem, que não têm relação nenhuma comigo. É assim que nós nos tornamos pessoas abençoadas. É assim que nossos lares vão se tornar lares abençoados. Lar abençoado não é um lar que é cheio de bênçãos que Deus te deu. Isso não é um lar abençoado, não. Porque se você tiver um bom emprego, se você tiver um bom salário, você vai poder comprar o que você quiser. E você vai poder ter uma casa maravilhosa. E isso não significa que o seu lar é um lar abençoado. Não significa que o teu lar é abençoado. Você pode viver numa casa paupérrima. Você pode viver numa casa muito simples. E esta sim ser uma casa abençoada. Porque a bênção está onde o Senhor está. A bênção está onde o Senhor está. E se o Senhor estiver na tua vida, e se você tiver essa responsabilidade, esse compromisso de levar o amor de Deus para as pessoas, Deus está indo, Deus está abençoando e Deus está fazendo de você uma bênção. Percebe como é se tornar uma família, um lar abençoado? É simples, é muito simples. E voltando à história de Abraão, a iniciativa é de Deus, você só precisa obedecer. Porque Ele olha para você e diz: deixa comigo, eu vou abençoar. Eu só preciso que você vá. Eu só preciso que você alcance. Eu só preciso que você abrace. Eu só preciso que você estenda a mão. Como se Deus olhasse e falasse assim: ó, deixa o resto comigo.
Deixa o resto comigo. Só vai. Só vai. Esse é o segredo, que nem é segredo, né? Mas essa é a nossa missão. Ser o fio condutor das bênçãos de Deus. Ser o fio condutor. Eu acredito que a tua família é abençoada. Eu acredito. Eu acredito que Deus tem te abençoado muito. Estou certo? Eu acredito que Deus tem abençoado muito a tua casa. É hora dessas bênçãos começar a chegar em outras pessoas. É hora dessas bênçãos saírem e alcançarem pessoas. É assim que nós transbordamos das bênçãos de Deus. Interessante nós pensarmos que Deus não deseja que você se torne um depósito de bênçãos. Não é esse o plano de Deus. Mas a gente encontra, olha que maravilhoso, isso é tremendo, a gente encontra nas Escrituras que nós devemos ser como o rio que leva. Quem nunca, quando criança, chega num rio, sobe numa ponte, e daí você vai de um lado da ponte assim, joga um galinho e corre para o outro lado da ponte só para ver aquele galinho passar ali. Só eu fazia isso? Só eu sou bobo? Ou tem mais algum bobo que fazia isso também? Jogava o galinho e corria para ver assim, se o galinho corria para o outro lado aqui assim. Olha o galinho que eu joguei lá. E o Senhor Jesus quer que nós nos tornemos como um rio que leva. Não lagoa também, tá? Lagoa é água parada, né? Rio que leva. Então aquilo que Deus te abençoa, Ele leva essa bênção adiante. E esse rio alcança, e esse rio vai longe, e esse rio avança, e esse rio cresce. Nós precisamos ser como um rio, não como um depósito, onde simplesmente Deus vai abençoando, 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 e você vai crescendo, 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 crescendo. Aí você fala, nossa, como eu sou bênção, né? Olha só, eu sou um cara muito abençoado. Sim, é um cara muito abençoado, mas irrelevante. Você é muito abençoado por Deus, mas é irrelevante no reino de Deus. Porque tudo aquilo que Deus fez em você, morreu em você. Isso é triste. Nós precisamos fazer com que a bênção do Senhor alcance as pessoas. Cristo alcança as famílias através das nossas famílias. Se você quer que a nossa igreja cresça e nós tenhamos aqui muitas famílias, qual foi o desafio que eu fiz no início do culto aqui? Convide famílias para vir. Se é importante para você estar aqui, podemos julgar que isso também deve ser bom para o outro, não é verdade? Porque se não é bom para você, nem você viria, concorda comigo? Ou alguém aqui veio obrigado. Eu cheguei lá e torturei você, Salete. Falei, Salete, se você não for no culto, você está perdida na minha mão. Fiz isso, Salete? Fiz isso? Fiz? Ah, bom, eu até assusto agora. Fiz assim, cabeça. Ninguém te obrigou. Você veio. Então, porque você considera importante, porque você considera, puxa, o Senhor está aqui. O Senhor está nesse lugar. A palavra de Deus é pregada nesse lugar. A bênção de Deus me alcança, por isso eu estou aqui. Então, se é importante para você, meu irmão, minha irmã, abra a tua boca e convide as pessoas. Venha, venha. A Renata fez isso com as colegas de trabalho dela lá para os eventos que a gente faz aqui. E muitas delas já vieram aqui em Desperta Débora, já vieram em chá, não é verdade?
Se é importante para você, leva, convida, faça a tua parte, porque o Senhor quer abençoar essas pessoas que moram, que vivem em lugares que Ele nunca passou. Em terceiro e último lugar, nós aprendemos aqui que o alcance, ele é universal. Todas as famílias, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias. O Deus mesmo que opera a bênção através da linhagem de Abraão, Ele quer fazer através da tua história. Ele quer fazer através da tua vida. Ele quer fazer através da sua família. Em Apocalipse 7:9, nós lemos: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que nem podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Sabe qual que é essa visão aqui de João? É a visão do trabalho cumprido. É a visão da obra completa. Eis que eu vi muitas pessoas de todos os povos, raça, tribo, língua, nação. Uau, que visão é essa que João teve? Que visão é essa? Eu queria ter tido essa visão. Eu queria ver o que João viu. Porque ele teve a visão. Nós, na semana passada, falamos aqui sobre a volta de Jesus. O nosso discipulado foi uma aula maravilhosa. E que visão foi essa? Do cumprimento daquilo que os discípulos verdadeiros fizeram, de levar o Evangelho. Fico imaginando quando tudo isso, esse cenário acontecer, quando tudo estiver pronto. Fico imaginando aqui no meu mundo de Bob, Deus chamando Abraão: Abraão, vem cá, dá uma olhadinha aqui, ó. Lembra aquilo que eu te falei lá atrás, quando você tinha 80 anos, lembra? Olha isso. Olha isso. Mais do que a areia da praia, você não pode contar. O alcance é universal. O chamado, ele é radical hoje, porque o alcance é universal. Você não faz ideia do que um testemunho seu pode causar no futuro. Você já parou para pensar nisso? Talvez você fique imaginando: mas eu só falei para algumas pessoas que convivem comigo, eu não me tornei missionário, não me tornei pastor, eu só trabalhei na minha empresa, fiz o meu dia a dia ali, mas pregava a palavra para as pessoas. Mas foi para isso que o Senhor te chamou. Mas você não faz ideia do que uma pessoa pode se tornar. Talvez, para aquela pessoa que pregou o Evangelho para Billy Graham, nem imaginava, né, o que se tornaria Billy Graham. Talvez essa pessoa faça: mas eu só preguei para um jovem ali e ele se converteu. E por um acaso aquele jovem se tornou Billy Graham, era Billy Graham, e esse Billy Graham, para quem não conhece, foi um dos maiores evangelistas da nossa história, e através do ministério dele muitas pessoas conheceram o Senhor Jesus. Milhares de pessoas.
Mas talvez para aquela pessoa que pregou para o Billy Graham, talvez ela tenha tido pouquinhos frutos, né? Eu preguei para um, para outro, e por um acaso, um deles é o Billy Graham. A gente não faz ideia daquilo que o Senhor pode fazer através da minha vida, através da sua vida, quando nós nos colocamos na condição de sermos bênção na vida uns dos outros. Quando você fala assim, eu quero ser participante da obra que o Senhor está fazendo. Tem muitas famílias ao seu redor que ainda não ouviram dessa promessa. Tem muitas famílias ao seu redor que ainda não conhecem do amor de Deus. Será que você pode ser aquele que vai levar? Será que você vai ser aquela pessoa? Ou será que Deus vai ter que colocar outro no caminho porque você não quis? Porque você não quis. Esteja disposto a se colocar na brecha e ser bênção. Algum tempo atrás eu recebi uma mensagem de um rapaz, hoje já casado, com filhos, e esse rapaz, esse homem, chegou para mim e falou assim, Éder, eu queria te agradecer. E eu falei assim, agradecer pelo quê? Eu queria te agradecer porque você se reunia comigo e com os amigos 11 da noite, toda sexta-feira, para ensinar a Bíblia para a gente. E eu nem lembrava. E ele falou assim, eu quero te agradecer, porque hoje toda a minha família está na igreja, porque um dia alguém quis caminhar comigo, quis me ensinar, e eu só estou mandando essa mensagem porque eu quero te agradecer. Isso para mim não é para me encher de orgulho, mas é para eu perceber que mesmo em ações que eu não faço ideia, que podem gerar resultados no futuro, o Senhor está no controle e Ele faz as coisas. Nós simplesmente precisamos obedecer e sermos instrumentos de Deus. A maior bênção que você pode receber é saber que a sua família se tornou bênção para outras famílias. Essa é a maior que você pode receber. É você olhar para os seus filhos e saber que os seus filhos têm abençoado os filhos de outras pessoas e têm impactado a vida de outras pessoas. Não tem bênção maior. Que a promessa feita para Abraão, ela seja uma realidade na sua casa. E que você possa olhar para esse texto e dizer, esse texto é para mim. O Senhor está dizendo para mim, em ti serão benditas todas as famílias de Castro. Em ti serão benditas todas as famílias do meu bairro. Em ti serão benditos todos os meus clientes. Em ti serão benditos todos aqueles que cruzarem o teu caminho. Que você possa olhar para esse texto e falar, eu quero ser participante disso. Eu quero que a minha família seja abençoada, mas eu quero que a minha família seja abençoadora. Seja abençoadora. Eu quero te convidar a prestar atenção nas nossas redes sociais a partir dessa semana, porque nela a gente vai ter algumas coisas que a gente vai publicar e que vão te ajudar a entender o seu papel na sociedade. Talvez desafios que te levem a conduzir tua família no sentido de ser bênção na vida das pessoas. Lembra? Você é só um canal. Você é só o fio condutor.
onde as bênçãos de Deus alcançam as pessoas. É a minha família, é a tua família. E eu quero te convidar para que você fique em pé, para nós orarmos pelas nossas famílias, para que nós sejamos famílias que fazem diferença. E alguém um dia possa compartilhar com você e fale: olha, obrigado porque um dia você se importou comigo. Quando ninguém se importou, quando ninguém estendeu o braço, obrigado porque um dia você fez isso por mim. Eu desejo de todo o meu coração que isso aconteça com você, que aconteça com a tua família, que aconteça. Ser lembrado por ser condutor das bênçãos de Deus. Isso é maravilhoso. Isso não é para trazer orgulho, mas é para levar a glória e honra ao Senhor, porque você respondeu a esse chamado e você obedeceu. Feche teus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. E Senhor, que palavra é essa, Deus, que nos leva a compreender, ó Deus, esse chamado radical, que em nós serão benditas todas as famílias dessa cidade, através de nós que estamos aqui na IPI de Castro, aqueles que nos assistem pela internet, nós podemos ser esse fio condutor das bênçãos de Deus para as outras pessoas. Senhor, nós queremos isso. Deus, eu desejo isso para essa igreja. E eu oro, Deus, para que o Senhor faça isso acontecer no nosso dia a dia. Coloca pessoas no nosso caminho para que nós possamos nos tornar bênção. E Deus nos dá discernimento, clareza, para que nós possamos entender o chamado radical e que nós possamos vivenciar essa mudança na nossa história, coisas que talvez a gente precisa mudar para que nós possamos nos tornar bênção. Deus, faz isso em nós. Faz isso na vida de cada um aqui, Senhor, e que a partir desta semana a nossa família seja bênção, a nossa família seja um instrumento para que as bênçãos do Senhor alcancem as pessoas. Faz isso, Deus, faz isso em mim, faz isso na vida de cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe.